Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios com a série Matemática para Todos. Hoje com a resolução dos exercícios sobre porcentagem dada na aula de domingo e comentada para vocês. Então vamos começar hoje pelo primeiro exercício deixado na aula de domingo então. Determine 75% de 1.500. Então, a gente já sabe que esse D representa uma multiplicação. Então, ficaria 75% vezes 1.500. Sabemos também que 75% é uma fração centesimal. Então, ficaria 75 sobre 100, multiplicado por 1.500. Como são frações que estão sendo multiplicadas, dá para simplificar o zero do 1.500 com o zero do 100. E ficou 75 vezes 15. 75 vezes 15 é 1.125. Então, 75% de 1.500 é 1.125. Simples assim. Vamos para o segundo exercício. Agora, no segundo exercício, determine um número tal que 70% dele seja 175. Nós fizemos no segundo exercício da aula passada exatamente um exemplo igual. Hoje nós mudamos só o número, né? Então, determine um número que a gente chama de x, tal que 70% dele seja 175. Então, nós temos que 70% de x, que é o número, é igual a 175. Então, esse D a gente já sabe que é uma multiplicação, então fica 70 sobre 100 vezes x igual a 175. Então, dá para multiplicar aqui em cruz, né? Por quê? Propriedade fundamental da proporção, né? Nós temos aqui uma fração, 70% de x igual a 175. Então, vai ficar 70x igual a 175 vezes 100. Quanto que é 175 vezes 100? 17.500. Então, 70x é 17.500. E o x, que está multiplicando 70, agora faz o 70 passar dividindo. Fica 17.500 dividido por 70. Dá para simplificar o zero do 70 com o zero do 17.500. E o x, então, para nós, vai ser 250. Então, isso quer dizer que 70% de 250, que é o valor do x, é igual a 175. Simples assim. Terceiro exercício diz assim: José foi comprar uma calça que custava R$210. Então, esse R$210 é o total da calça. Ele conseguiu um desconto de 7%. Então, o desconto, a taxa percentual é de 7%. Qual foi o desconto? É a primeira pergunta do problema. Segunda pergunta: quanto José pagou pela calça? Então, ou seja, depois do desconto, quanto que foi a calça, né? Então, vamos primeiro responder a primeira pergunta do problema. Qual foi o desconto? A historinha do desconto diz aqui, ó, a calça custava 210 e o desconto foi de 7%, ó lá. 7% de 210, ó lá. 7% de R$210. Nós aprendemos que esse D é uma multiplicação e que esse 7% é a taxa percentual, a fração centesimal. Então, vai ficar 7 sobre 100 vezes 210. Bem simples assim, para facilitar nossas contas. Dá para simplificar aqui, né? O zero do 210 com o zero do 100. E agora a multiplicação. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Dividido pelo 10 que ficou aqui. 14 dividido por 10 é 14,7. Então, o valor do desconto foi de
R$14,70, porque é o valor em dinheiro, né? Porque se descontou sobre o dinheiro. Então, resposta aqui é em reais, R$14,70, por enquanto, né? Agora, nós temos uma segunda pergunta para responder. Qual é ela? Quanto José pagou pela calça? Se o total da calça custava para nós R$210, então seria R$210 o valor total. Mas ele teve o desconto. Desconto é tirar algo de um determinado valor. Então, nós vamos tirar o valor do desconto, que é R$14,70. Então, quanto que ficou 210 menos 14,70? Vai ficar 195,30. Então, em dinheiro, isso representa para nós R$195,30. Como eu disse, isso é um problema. Se é um problema, merece sua resposta. Então, a resposta do problema é a primeira pergunta. Qual foi o desconto? O desconto foi de R$14,70. E quanto que José pagou pela calça? José pagou pela calça R$195,30. Simples assim, e faz parte do nosso dia a dia. Nós vivemos fazendo isso, principalmente pessoas que estão habituadas a ir em shopping, que vê muitos descontos, né? Vamos lá, pessoal, quarto exercício. Então, nós temos aqui, João estava precisando de dinheiro e aceitou vender sua bicicleta a Marcos, com desconto de R$50 sobre o preço pedido, que era de R$400. Qual foi a taxa percentual do desconto concedido? Então, nós temos aqui o valor do desconto e o valor da taxa percentual. São duas grandezas que estão sendo trabalhadas nesse problema. A taxa percentual é o valor que está sendo perguntado para nós no problema. Então, nós vamos chamar de X. E essa taxa percentual está relacionada ao desconto concedido. Qual foi o desconto concedido? R$50. Então, está relacionado aqui aos R$50, que a unidade é em cifrão. Então, existe uma relação direta da pergunta do problema com o desconto. Acontece que o valor da bicicleta que ele queria era R$400. Então, vamos supor que fosse dado de graça, ou seja, fosse dado um desconto de R$400. Qual seria a taxa de desconto para R$400? 100%, que é o maior valor percentual que eu poderia dar sobre o valor que eu estou pedindo. Então, considerando uma taxa de 100%, nós vamos ter que o desconto seria o total do valor pedido pela bicicleta, o que nós sabemos que não foi. Então, o que nós temos aqui? Duas grandezas, valor de desconto e valor da taxa, que são diretamente proporcionais uma à outra. Logo, nós podemos usar a multiplicação da propriedade fundamental da proporção, ou seja, 400 vezes x é igual a 50 vezes 100. E aí nós vamos ter 400x igual a 5.000. Porque 50 vezes 100 é 5.000. X vai ser 5.000 dividido por 400. Porque o 400 está multiplicando o x, ele passa dividindo. E aí a gente simplifica, 0 com 0, 0 com 0, ficou 50 dividido por 4. Então, x vai ser igual, 5 dividido por 4 é 1, né? E 10 dividido por 4 vai dar 2. Isso aqui, o valor aqui para nós vai ser
12,5%. Então, esses R$50 representa 12,5% de desconto sobre o valor. Que é a pergunta, ó, qual foi a taxa percentual do desconto? Resposta: a taxa percentual de desconto é de, ou foi de, né, 12,5%. Simples assim, pessoal, o problema de porcentagem. E lembrando, olha, por isso que a gente aprende regra de 3, né? Porcentagem também é utilizado regra de 3. Vamos para o quinto exercício. Então, no quinto exercício, nós temos uma certa cidade, as tarifas de ônibus foram aumentadas, passando de 1,60 para 2,40. Qual foi o percentual do aumento? Então, houve um aumento das tarifas. Então, de 2,40 para... de 1,60 para 2,40, ou seja, tem uma diferença entre essas tarifas que houve onde houve o aumento. Essa diferença dá 80 centavos aqui para nós. É só fazer a continha, 2,40 menos 1,60, 80 centavos. Bom, esse valor é exatamente o aumento que aconteceu. Nós temos grandezas aqui a serem trabalhadas. Tarifas e a taxa percentual que está sendo perguntada no problema. Qual é a taxa? As tarifas estão sendo dadas em reais. Taxa percentual nós já sabemos que é o porcento. Então, a tarifa passou de 1,60, que representa para nós 100%, para 2,40, que é o valor diferença entre essas tarifas de 80 centavos, que é a nossa pergunta, ó lá, a taxa percentual do aumento. Então, qual é a taxa equivalente a esse aumento que nós acabamos de calcular? Cresce a tarifa, cresce o percentual. Cresce o percentual, cresce a tarifa. Grandezas diretamente proporcionais. Então, essa proporção, nós podemos aplicar a regra de 3 com proporção. E aí nós teríamos a multiplicação em cruz, pela regra fundamental da proporção. Então, ficaria 1,60x igual a 0,80 vezes 100. 1,60 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, fica 0,80 vezes 100 dividido por 1,60. Então, o x, fazendo essa continha, é igual a 50%. Então, a resposta do nosso problema, o percentual de aumento, foi de 50%. Simples assim, pessoal. Bom, terminamos aqui mais uma aula de resolução de exercícios relacionados à porcentagem. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, coloquem nos comentários. Aguardo essa sugestão de vocês. De qualquer forma, curtam o nosso vídeo, inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho, compartilhem, porque sempre tem alguém esperando algo sobre a matemática, ou precisando, ou relembrar. Não importa, pessoal, matemática faz parte do nosso cotidiano e vocês têm acompanhado isso nos nossos vídeos, tá? Então, obrigada pela atenção de vocês e até o próximo domingo para um novo assunto dentro da nossa matemática. Obrigada.